do que apenas escutar e depois me esquecer. Ah, eu preciso de você. Na Bahia temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse nosso site ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. Centrotec, de janeiro a janeiro é verão, é calor, o tempo do ventilador passou. Eu quero ar bem gelado. Centrotec é líder em ar-condicionado. Eu quero ar bem gelado. Centrotec é líder em ar-condicionado. Centrotec. Royal Canin, saúde animal por toda uma vida. Royal Canin é uma empresa especializada na alimentação de cães e gatos e comprometida com a saúde animal há mais de 40 anos. Estes animais estão em primeiro lugar. Isso significa tratá-los e respeitá-los como tal. É por isso que toda a nossa linha busca oferecer alimentos precisos às suas reais necessidades. Os centros de pesquisa e desenvolvimento fazem da Royal Canin a líder absoluta em conhecimento científico relacionado e permitem inovar sempre visando o bem-estar e longevidade. Na Bahia, a Royal Canin é distribuída pela Quali Distribuidora. Ligue 3415-3700 e solicite uma visita. A Cátedra Ambientes Personalizados investiu em uma linha de produção inédita e inaugurou em Salvador uma fábrica de última geração. Acompanhe a produção de seu projeto e perceba a qualidade de móveis planejados em MDF sob medida. Uma montagem rápida e prática. Conheça a nossa fábrica e as excelentes condições de pagamento. Cátedra Ambientes Personalizados. Rua Marquês de Queluz, Pituaçu. Telefone 33720932. Lugar de comprar óculos é na fábrica. Começou a liquidação anual da fábrica Óticas Hightech. São óculos e armações com até 50% de desconto. É a sua chance de comprar óculos e armações de grandes marcas até pela metade do preço. Aproveite! É só uma vez por ano. Grande liquidação anual da fábrica Óticas Hightech nos melhores shoppings. Lugar de comprar óculos é na fábrica. A Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinha é um centro de referência para você e sua família. Conta com moderno centro cirúrgico e aparelhos de última geração. Primeiro andar. Telefone 2203-4444. A máquina de café da sua empresa quebrou? Ligue agora 3431-2648 e chame a Casa das Máquinas de Café Expresso. Tem em sua casa, recepção ou escritório uma máquina de café expresso. Casa das Máquinas de Café Expresso. Consertos, aluguéis, vendas de máquinas, café Palore, cappuccino e agora com café em cápsula. Aceitamos cartões de crédito. Casa das Máquinas de Café Expresso. Viaduto da Rodoviária ao lado do Hotel Pirâmide. Telefone 3431-2648 ou acesse www.maquinasdecaféexpresso.com.br. Café só quente. Jornal da Cidade, segunda edição. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Vai, Mário, vai. Alô, pessoal, muito boa tarde, um abraço para vocês. Nós estamos querendo aí logo informações do trânsito, já está no ponto. Aragão, boa tarde. Boa tarde, sim, doutor Mário. É, porque a cidade está tumultuada com as manifestações, então vamos informar o trânsito antes de qualquer coisa. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Salvador tem trânsito bem complicado neste momento. A Transalvador recomenda que os motoristas evitem a região do Iguatemi e informa que criou bloqueios em todas as vias próximas à Avenida CM que dão acesso ao Shopping da Bahia, devido às manifestações. O órgão desvia o trânsito no acesso da Avenida Mário Léo Ferreira, Bonocô, para o acesso norte. Quem vai da Paulo VI para a Avenida ACM deve seguir pela Lucaia, assim como quem segue pela Rua Cipreste. O
trânsito é mais tranquilo na Avenida Otávio Mangabeira, na Orla, a partir da Praia da Boca do Rio. O trânsito também flui na Avenida Paralela, a partir da Grande Bahia, em ambos os sentidos. E a Avenida Lucaia, Anita Garibaldi, sentido centro, também tem trânsito livre. O motorista que precisa pegar a BR-324 também encontra trânsito tranquilo. Taine Rodrigues para o Jornal da Cidade, segunda edição. Aragão, você acha que essa moça pode ser multada por excesso de velocidade? Sim, doutor Mário, tem que prestar atenção nas placas. Você pode formar os telefones, inclusive para quem queira fazer uma pergunta ao nosso entrevistado. Daqui a pouco eu vou conversar com ele, o advogado criminalista Maurício Vasconcelos, grande advogado, ex-professor de Direito Penal da UCSAL, foi juiz também do Tribunal Regional Eleitoral e muitas outras coisas. Um dos grandes advogados que a nossa terra tem. Por favor, informe. Pois não, doutor Mário, telefone 35055000, 35055000, WhatsApp 981553258, participe. Vamos lá, Juventus, 2-0. Oh, desculpa aí. Como é, pai? Que situação, viu, doutor Mário? É o descontrole Boa tarde, desse rapaz. James. Como Boa é que tarde. ele falou aí? Acho que é Vamos lá, Juventus. Aqui tá tendo um jogo aí. A Juventus está ganhando? Tá dando 2-0 no Real Madrid. No Real. 3-0 já no Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Milagre de Roma contra o Barcelona, quer dizer, a Itália desbancando a Espanha aí. Azarão. E Stephanie Swerdick. Boa tarde, doutor Mário. Ótima tarde a todos. E meu amigo Maurício Vasconcelos. Maurício, é com enorme alegria que eu revejo você depois de tanto tempo, pessoalmente, rapaz. Maria. Pois é, eu continuo deixando o coração mandar. Muitos anos que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade. Já conversamos algumas vezes por telefone, mas você continua firme, forte e simpático. Tentando, meu amigo, tentando. Maurício, temos várias coisas aí para a gente conversar. Eu queria falar com você primeiro sobre o sistema carcerário do Brasil, porque a gente fala muito de segurança, polícia, leis, mas cada vez mais eu me assombro com o sistema carcerário brasileiro, como ele funciona e vai continuar funcionando, pelo menos parece, durante algum tempo. Como é que você vê isso aí, Maurício? É uma bomba atômica que nós estamos cultivando. Eu também acho. A qualquer momento, essa bomba vai explodir, com radiação sendo espalhada por todo o país. Porque nós, brasileiros, o Brasil, copiando a política americana de encarceramento, mantendo o Poder Judiciário querendo fazer segurança pública, não é seu papel, nós estamos tendo prisões em massa, nós estamos vivendo uma onda punitiva. Eu trouxe aqui para você e para seus ouvintes os dados recentes, já agora no governo de Michel Temer, do sistema penitenciário. Mário, pasme, nós temos quase 800 mil brasileiros e brasileiras presos, cumprindo pena. Nas delegacias de polícia, nós temos algo em torno de 40 mil pessoas presas, entre homens e mulheres. O déficit de vagas ele está em torno de 360 mil pessoas, ou vagas, melhor dizendo. Ou seja, nós precisamos de mais 360 mil vagas para dar ao sistema penitenciário um pouco de folga, um pouco de tranquilidade. Mas construir presídios decentes, construir colônias agrícolas, centros de reeducação, isso não dá voto. E a sociedade, Mário, pouco está se importando com isso. Isso é que eu acho pior. Eu sempre faço um paradigma. A tortura no Brasil, ela só teve manchete na imprensa na época da ditadura.
Por quê? Porque eram professores universitários que estavam sendo processados, estudantes, médicos, engenheiros, etc. Depois, isso foi esquecido, porque as pessoas que são alvo hoje de tortura, que são essas pessoas que estão dentro do sistema penitenciário, é aquilo que eu chamo de PPP. E PPP é uma criação minha e não é parceria pública e privada. São os pretos, as prostitutas e os pobres. São essas pessoas que são alvo do nosso direito penal. Não é isso? Então, o número mais alarmante disso tudo, Mário, é que 40% desses 80 mil, ou seja, algo em torno de 320 mil pessoas, eu estou arredondando os números. Sim, claro. Estão ainda aguardando julgamento. São presos cautelares. A ministra Carmen Lúcia, presidindo o CNJ, tem demonstrado sérias preocupações com essa situação. Visitou o Rio Grande do Norte, visitou Roraima. Eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e também tenho acompanhado isso de perto. Mas o Supremo, ao mesmo tempo, está aí numa toada de entender que o trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias vai ocorrer no plano dos tribunais regionais. Eu ontem tentei de todas as formas para trazer para você uma estimativa de quantas prisões isso poderia significar. Mas, infelizmente, eu não consegui estimar a quantidade de pessoas que irão para o sistema carcerário em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E o problema maior, e o mais grave de tudo, é que esta decisão do Supremo, tomada na semana passada, ela foi fulanizada. Ela foi intitulada como caso Lula. Lula é uma pessoa dentro de milhares que estão nesta mesma situação. E o Supremo ainda não julgou, não pautou duas ações diretas de constitucionalidade em relação ao artigo 283 do Código de Processo Penal e a interpretação do artigo do inciso 57, aquele que diz que ninguém será preso ou processado senão após o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, eu não entendo o Supremo Tribunal Federal, não entendo a ministra Carmen Lúcia, mesmo porque ela votou favorável a manutenção desse entendimento. E esse entendimento, Mário, ele não tem nada de técnico. Ele não tem nada de científico. Se for examinar todos os 6 votos majoritários da Suprema Corte, entendendo que a prisão, na segunda instância, a execução provisória da pena, ele está calcado tão somente na pressa e na ligeireza do processo. A duração razoável do processo que está na Constituição, que veio pela emenda 45, ela não significa que o processo penal seja conduzido a toda velocidade. Então, não se tem fundamento jurídico. Todos os votos, principalmente o voto do ministro Barroso, não, é porque a falência do sistema penal brasileiro se não fizermos isso, porque os processos não terminam nunca. Ora, se os processos demoram de ser julgados, isso não é problema de Lula, não é problema de olha eu fulanizando, né? Não deveria. É um problema não é um problema, melhor dizendo, de milhares de acusados em todas as unidades da federação e também no Distrito Federal. Agora, Maurício, quem raciocina ao contrário, ou advoga ao contrário, diz exatamente o seguinte, que se por acaso fosse obedecido o que diz a Constituição, muitos presos, latrocidas, estupradores, criminosos seriam libertados. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. A prova de que é uma mentira é que nós somos a 3ª população carcerária do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, porque
há muitos anos adotou uma política de encarceramento em massa. Você conhece bem os Estados Unidos e sabe disso. Prende-se por qualquer coisa, por qualquer motivo nos Estados Unidos. Em segundo lugar é a China, que tem 2 bilhões de habitantes. E nós temos aí na casa de 240, 250 milhões, nós temos 800 milhões. Nós ultrapassamos a Rússia, que tem uma população muito maior do que a nossa. Ultrapassamos a Indonésia. Então, isso não pode ser verdade. Porque se isso fosse verdade, nós não teríamos essa massa carcerária. Maurício, outra coisa. A gente vê, eu quando vejo fotos ou reportagens dos presos, como eles vivem numa penitenciária, eu acho isso, rapaz, uma coisa criminosa. Como é que você pode querer reabilitar qualquer pessoa ali? Não existe. Segundo, a existência de organizações criminosas sólidas, como o PCC, Comando Vermelho e outras, tem, de certa forma, o sujeito é preso, você quer ser protegido, você vem para um lado ou você vem para o outro. Verdade. E você vai ser soldado até a morte. Verdade. Se você sair ou trair, nós lhe matamos. Então, na realidade, os nossos presídios são escolas de criminosos. Mário, eu vou lhe dar um dado aqui, especialmente para você, que é mulher. Eu sou integrante do Comitê Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, onde represento com muita honra o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse comitê é composto por vários órgãos do governo e também da sociedade civil. Conselho de Psicologia, enfim, vários órgãos E nós temos lá o que nós chamamos de mecanismo. O mecanismo são funcionários que têm mandato de 2 anos e que fazem inspeções de surpresa, na maioria das vezes sigilosas, aos presídios. Eu vou lhe contar um episódio aqui de um presídio feminino no Mato Grosso. A água para matar a sede no presídio feminino de Campo Grande tinha que ser comprada pelas presas, porque não havia água. Isso foi constatado em loco pelos inspetores do Comitê Nacional de Combate e de Prevenção à Tortura. Terei reunião, inclusive, na próxima semana. Então dentro desse cenário, eu não sei o que dizer. Nós estamos vivendo uma onda punitivista, uma onda... Porque, veja, nós temos um Código Penal relativamente moderno. As pessoas falam, os contrários, né? Falam, nós precisamos dar efetividade ao direito penal. Eu concordo. Não precisamos fazer mais lei nenhuma, aumentar a pena de crime nenhum, tornar hediondo crime nenhum, porque toda vez que acontece um crime de repercussão, aparece sempre um deputado e um senador para transformar o crime em hediondo. Basta dar efetividade. Cumprir o devido processo legal e cumprir as garantias fundamentais da Constituição não significa impunidade. Só quem conhece o cárcere sabe as agruras de estar, que seja 1 mês, 2, 1 ano, 2, 3, 4, 5 presos. Agora, é inaceitável que antes que o Poder Judiciário dê uma resposta definitiva sobre um fato tido como criminoso, essa pessoa possa ter início o cumprimento de pena. Isso é inaceitável, isso afronta a Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, afronta todos os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E ficam fazendo comparações indevidas. Mas nos Estados Unidos não é assim. Mas a Constituição americana não tem previsão para isso. A nossa tem. Se a nossa Constituição está errada... Mude, não. Ou então aceite como ela é. E é a cláusula pétrea da Constituição. Pois é. O artigo 5º. Agora, os outros oposicionistas ainda dizem o seguinte: nada, isso é coisa de advogado criminalista que ganha muito dinheiro defendendo os ricos.
Porque os pobres vão continuar soltos lá, sofrendo, não tem ninguém que defenda eles. Eu estou conversando aqui com o advogado criminalista Maurício Vasconcelos. Quem vai mais sofrer com isso são os pobres. Eu estava conversando com um motorista de táxi em Brasília, aqui de Morro do Chapéu, e ele me perguntava sobre isso. Porque direito penal hoje é assunto de qualquer lugar que você chega. É verdade, Aí igual eu disse, futebol. Eu disse o seguinte, uma pessoa lá é condenada a uma pena de 5 anos por um crime lá qualquer, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. O defensor público recorre, porque nós temos uma defensoria pública hoje atuante, uma defensoria pública composta por defensores abnegados, com muita dificuldade, com muitos entraves por causa da falta de condições materiais. Aí chega o recurso aqui no Tribunal de Justiça do Estado, e se o tribunal mantém essa sentença, eles pedem logo o mandado de prisão. Eles pedem o mandado de prisão. Então, não é Lula que vai sofrer com isso. Lula está muito bem defendido. Lula tem um grande advogado trabalhando para ele, o professor, meu querido e estimado Roberto Batóquio, e meu pessoal, amigo e apaixonadíssimo pela Bahia e por Salvador, o ex-ministro Sepúlveda Pertence. Então, Lula não é o caso. O problema é um problema do nosso povo. É saber qual é o rumo que nós temos que tomar. Está se falando, Mário, alguns ministros disseram, numa chamada mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? A Constituição formal, rígida, é feita, como é o caso da nossa, e num determinado momento da história, uma realidade social é modificada, claro, uma coisa assim bem ampla, uma realidade social é modificada, e aí os intérpretes da Constituição, no caso do Brasil, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, dá à Constituição uma interpretação consentânea com aquela realidade daquele instante da história. E eu lhe pergunto, qual foi a mutação constitucional, qual foi as condições sociais modificadas no país para se chegar a essa conclusão? Nenhuma, seguramente nenhuma. Não houve nenhuma alteração na vida social brasileira que justificasse essa decisão do Supremo. Diga, Stephanie. Doutor Marcelo, a gente Maurício. Maurício, perdão. A gente falou agora há pouco da questão do Código Penal não estar relativamente defasado, ele é relativamente moderno. Mas o senhor acredita que há um excesso de leis ou até mesmo várias interpretações para uma mesma matéria ou um mesmo tema e que isso pode ter um impacto talvez até nessa crise carcerária também? Nós temos o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, que dentre as suas competências, uma delas é uniformizar a jurisprudência de tudo aquilo que não está na Constituição, no caso do Código Penal. O Código Penal houve uma grande alteração em 1984. Eu, por exemplo, não trabalhei com o Código anterior, a parte geral, porque esse Código é de 40. É claro que ele precisa ser modernizado. Houve várias tentativas, mas dentro do Congresso as coisas não funcionam da forma que a gente quer. Agora mesmo nós estamos com um Código de Processo aí, em vias de ser aprovado, já foi aprovado no Senado e precisa ser aprovado na Câmara. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, instituiu uma comissão, por mim presidida e relatada pelo advogado César Faria, e nós entregamos ao Congresso Nacional as sugestões dos baianos para esse novo código. Aí vem crises políticas sucessivas e você não consegue pautar essas matérias. O que é que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de um Código Penal mais moderno. Até outro dia, o crime de nome iuris que me falta agora, da infidelidade do casal, do homem ou da mulher, era tido como crime. Adultério. Adultério. O nome iuris. Então,
há expressões no Código Penal que é próprio lá dos anos 40. E esse código foi editado, ele foi pensado nos anos 30 e entrou em vigor em 40. O Código de Processo é a mesma coisa. E o Código de Processo é pior, porque ele foi copiado do Código de Rocco, o Código italiano, que foi elaborado pelos irmãos Rocco a pedido de Manzini, que era nada menos, nada mais do que o ministro da Justiça de Benito Mussolini. Mussolini, né? claro. Então, o que é que precisamos? Um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal, e eu defendo uma lei geral de investigações. Uma lei geral de investigações e um microsistema penal, fora do Código Penal, para tratar de assuntos específicos, como meio ambiente, tributos, etc, etc. Nós estamos conversando com o advogado criminalista, doutor Maurício Vasconcelos. Maurício, há pouco nós assistimos aqui o afastamento de 3 prefeitos do sul do estado que foram reintegrados. Como é que você trabalhou nessa ação? Olha, a medida, eu sabia desde o primeiro dia, quando você me entrevistou, via por telefone, lá em Porto Seguro, lendo o teor da medida que os afastou, eu sabia que era uma questão de tempo os tribunais superiores reverterem a situação, porque era uma decisão desfundamentada, baseada em fatos antigos, e no caso particular do prefeito de Eunápolis, tinha fatos, inclusive, de gestões que ele não era, de tempo que ele não era o prefeito. Então, eles foram reintegrados à unanimidade de votos pela Corte de Justiça, a Corte Criminal do Tribunal Regional Federal de Brasília. Claro que isso criou uma série de embaraços, tanto do ponto de vista administrativo, como no plano pessoal e da política, né, inevitável, que foram, no dia 7 de abril, teria completado 120 dias. E por que a Corte reintegrou? Primeiro porque, eu vou dizer aqui, teve um desembargador, por sinal baiano, que disse que o Poder Judiciário não pode fazer cassações indiretas. E que ele via, naquele caso, pelo tempo que se passou, uma espécie de cassação indireta. E o Poder Judiciário hoje está afastando prefeitos, vereadores, impedindo posse de ministros. Esse negócio de posse de ministro, eu nunca ouvi falar disso. Uma coisa louca que nós estamos vivendo, né? É a completa judicialização da política. E o pior de tudo é que eu não estou vendo nenhuma frente de batalha contra isso. Nenhuma frente de batalha. Nós estamos entorpecidos, né? Eu vejo, por exemplo, ataques à Igreja Católica. É uma nota de pessoas lá do Pará dizendo que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que tantos serviços tem prestados à nossa história, ser chamado como sindicato de padres. Eu sinceramente, estamos vivendo... Há uma previsão de que esse Congresso que vai sair das eleições agora seja o Congresso BBB. Né? A Bíblia, o boi e a bala. E aí, eu não sei como é que vamos ficar. Aí Nostradamus, a gente vai dizer, Nostradamus acertou. Porque um congresso BBB, essa é a primeira vez que eu ouço, gostei disso, Maurício, porque é isso mesmo, a Bíblia, a bala e o boi. Maurício, meu amigo, infelizmente nosso tempo esgotou. Você tem que voltar mais vezes aqui. Sobretudo, eu vou lhe dizer, não somente pelo prazer pessoal que você me dá, pelos ensinamentos e coragem que você tem de falar as coisas que você acredita, mas, sobretudo, porque nós estamos num ano muito importante, né? Que é o ano dessas eleições, e a gente tem que ajudar a esclarecer as coisas, enfrentar mesmo a bancada popular de raiva. Eu nunca vi tanta raiva disseminada no povo brasileiro. Terrível. Mário, deixa eu te contar um episódio.
para você ver como as coisas estão acontecendo no Brasil. Na época que eu era estudante de Direito na Universidade Federal da Bahia, na década de 80, era justamente o período que eu lhe conheci pessoalmente e estive ao seu lado em algumas batalhas, aquela célebre batalha de 1985. Isso. Nós íamos para o fórum assistir júris, nós estudantes de Direito. Íamos um bocado de estudante de Direito, da Católica e da Federal. Nós não queríamos saber o que é que estava sendo julgado. Nós estávamos ali torcendo pela defesa. Por quê? Por causa do espírito libertário. Podia até ser injusto em determinados casos pontuais, mas a gente tinha aquela natural torcida pelo advogado de defesa, fosse ele quem fosse. Mário, no último dia, em maio do ano passado, eu fui fazer um júri em Vitória da Conquista e vi uma situação inusitada. Um salão do júri imenso, as faculdades de Direito decretaram feriado nesse dia para que os alunos fossem assistir o júri. E o que acontecia? Os alunos de Direito de hoje vaiavam a defesa e aplaudiam ao Ministério Público. Não que o Ministério Público não mereça aplausos, mas vaiar a defesa, isso, sinceramente, eu nunca vi. Eu agradeço muito, Mário, a oportunidade de fazer esses esclarecimentos. A população precisa entender. Precisa. Essas transmissões desses julgamentos do Supremo Tribunal Federal ao vivo, isso não está fazendo bem, porque o Supremo precisa ser contra-majoritário. O Supremo não pode, na maioria das vezes, dar ouvido à opinião pública. A opinião pública não tem formação jurídica. Quem tem que ouvir a opinião pública é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Então eu agradeço essa oportunidade, sobretudo de revê-lo pessoalmente, tão bem, tão vistoso. Muito obrigado. E é isso aí, estou sempre às ordens aqui da Rádio Metrópole. Eu vou precisar muito de sua ajuda. Um grande abraço, Maurício, enorme prazer, viu? Muito obrigado. Vai para as notícias aí, intervalo. Metro1.com.br informa. Olá, muito boa tarde a todos. A Justiça negou o pedido do Ministério Público de prisão preventiva de pessoas próximas ao presidente Michel Temer no caso do chamado quadrilhão do MDB. A solicitação requeria o encarceramento do advogado e ex-assessor da presidência José Yunes, do ex-deputado e ex-assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures e do coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho. A Procuradoria também tinha pedido a prisão preventiva dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-ministro Jadel Vieira Lima, que já estão encarcerados. A decisão foi da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. E os deputados federais aliados ao ex-presidente Lula iniciaram a homenagem inusitada para protestar contra a prisão do petista. Os membros da bancada do PT, que tem 60 parlamentares, oficializaram na mesa diretora da Câmara um pedido para que os nomes sejam mudados no plenário. O nosso nome de plenário agora, o meu no caso, é Afonso Lula da Silva. Uma forma de, primeiro, protestar contra essa prisão cheia de ilegalidades. Segundo, de nos manifestar em defesa da liberdade dele. Ele honra o Brasil, honra o povo mais pobre, honra a política. Eu estou muito honrado de estar usando o nome dele em solidariedade a ele. Luísa Leão para o Jornal da Cidade, segunda edição. Super Zoom Soft, o melhor purificador de água do mundo. A partir de R$ 49,00 mensais. Ligue 3254-6100 ou visite a estande de vendas nos principais shoppings de Salvador. Super Zoom Soft é água pura e gelada. A Escola de Saúde 5 Estrelas está esperando por você. Com nota máxima na avaliação do MEC, a Baiana abre inscrições para os cursos de fisioterapia, educação física, enfermagem, biomedicina, psicologia, medicina e odontologia. Inscreva-se no site baiana.edu.br/Prosef e venha para a escola que há 65 anos forma os mais reconhecidos profissionais de saúde. Baiana, saúde em primeiro lugar.
Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, Avenida Anita Garibaldi, Centro Odontomédico Itamaraty, Sala 1208, telefone 3052-1880. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, aqui os cuidados fazem a diferença. A Cátedra Ambientes Personalizados investiu em uma linha de produção inédita e inaugurou em Salvador uma fábrica de última geração. Acompanhe a produção de seu projeto e perceba a qualidade de móveis planejados em MDF sob medida. Uma montagem rápida e prática. Conheça a nossa fábrica e as excelentes condições de pagamento. Cátedra Ambientes Personalizados. Rua Marquês de Queluz, Pituaçu. Telefone 33720932. A AVI, sua empresa de segurança patrimonial e serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Protegemos tudo o que é importante para a sua empresa com o que existe de mais moderno e eficiente em segurança patrimonial, eletrônica e serviços. Grupo AVI, 12 anos de experiência de trabalho em toda a Bahia. Ligue 71-3263-3000 ou acesse grupoavi.com.br. A Câmara é da gente, vem ouvir, pode falar. Nossa casa é transparente pra você participar. Salvador, quero ouvir sua voz. A cidade é da gente, a Câmara é de todos nós. Ajudar a melhorar nossa cidade é fácil. Acesse o portal e as redes sociais da Câmara. Assista às sessões plenárias pelo Facebook. Sintonize na TV Câmara. Participe. Câmara Municipal de Salvador. O poder do cidadão. Chegou no Hiper Bom Preço Bonocô, a maior e melhor franquia de bolos do Rio de Janeiro. Fábrica de bolo Vó Alzira, agora pertinho de você. São mais de 30 sabores à sua espera, todos fresquinhos, feitos diariamente. Bolos a partir de R$15 com cobertura grátis. Quem experimenta uma fatia não troca esse bolo por nada. Fábrica de bolo Vó Alzira, no Hiper Bom Preço da Bonocô. Fazemos delivery. Telefone 3016-2440. 3016-2440. Tem gente que vem aqui almoçar no restaurante Esquilo pelo sabor. Tem gente que vem pela variedade de pratos. Mas tem gente que vem aqui no Esquilo também por causa do ambiente. É ideal para relaxar e bater um papo. Vamos aproveitar e ouvir o que estão falando naquela mesa. Esquilo é muito sabor. Em 3 opções de endereço: Rua Território do Guaporé, Pituba, Manhattan Residence Service, na Rua Maranhão, Pituba, e Empresarial Torre do Parque, Itaigara. Alô, galera da Metrópole. Eu sou Luiz Salem, estou aqui para te convidar para o meu novo espetáculo, #O Novo Baiano. Vou estar em cartaz todas as quintas-feiras de abril no Café Teatro Rubi, às 20h30. Pinte lá, meu nego, para ver esse novo baiano se apresentando para você. Se você tiver alguma dúvida, procure o site da Compre Ingresso. A gente vai ter cartaz todas as quintas-feiras do mês de abril às 20h30. Eu espero você lá. Jornal das 10, com Mário Kertz. Notícias, trânsito, conversa sobre livros, cinema, gastronomia, política e muito mais. Jornal das 10, com Mário Kertz. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Metrópole. A Rádio da Cidade, Metrópole FM. Jornal da Cidade, segunda edição. 5h43, doutor Mário. E você tem notícias, Stephanie? Temos sim, doutor Mário. Aqui algumas informações, notícias importantes do dia de hoje. O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná pediu hoje que o superintendente da corporação no estado, Maurício Valeixo, transfira o ex-presidente Lula da carceragem de Curitiba, onde ele está preso desde sábado. Próximo ao edifício, a PF montou bloqueios para evitar manifestações contra ou a favor do petista. Só podem entrar funcionários, jornalistas, policiais e pessoas que tenham algum procedimento marcado com a corporação. Em frente, militantes montaram um acampamento em apoio a Lula.
Aqui também é destaque: o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou o complexo médico-penal na região metropolitana de Curitiba antes das 3h de hoje. Ele será levado para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, e a transferência foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal na terça-feira. E vale lembrar que ele volta, né, para o presídio onde tiveram as denúncias de regalias a ele. Agora eu quero ver se ele vai viajar naquele monomotor que estavam querendo jogar Lula lá de cima. Não? Dependendo da emergência, doutor Mário, ele vai. Rapaz, eu nunca vi, rapaz, eu tomei um susto quando vi aquele negócio, sabia? Vamos saber do trânsito aí, porque o couro tá comendo aí com as manifestações. Aragão, pediram aqui para você informar o WhatsApp devagar. Lá, o então. Número, faz favor. Ok, 98155-3258. E como está o trânsito, vamos saber. Sim. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. A Transalvador informa que já foi liberado o acesso da Bonocô para a Avenida ACM e o trânsito melhora na região do Iguatemi. Líderes dos movimentos sindicais, em contato com a Transalvador, informam que manifestantes seguem neste momento pela LIP, o viaduto que faz ligação Iguatemi paralela, causando engarrafamento na Avenida Tancredo Neves, sentido Estiep. Na Avenida Otávio Mangabeira, na Orla, o trânsito ainda é mais tranquilo, mas a partir da Praia dos Corsários, com trânsito moderado na Avenida Dorival Caymmi, a que dá acesso ao aeroporto. O trânsito flui também na Avenida Paralela, mas a partir da Grande Bahia, em ambos os sentidos. O motorista que pretende dirigir pela BR-324 também encontra trânsito tranquilo. Tayane Rodrigues para o Jornal da Cidade, segunda edição. Ela agora não dá multa não, mas uma chamada receberia. É isso aí. Não acha? Sai de 80, 40, por aí, senão o bicho pega a cidade. Tá? Agora tem mensagem que estão chegando do Zap. Você tem alguma mensagem áudio? Não tem, não? Ouvinte, eu sei. Eu quero saber se chegou alguma mensagem de áudio aqui. Jorge, no 2. Jorge. Ô, Mário, boa noite, Mário. Tudo bom? Tudo bem. Ô, Mário, rapaz, a cidade tá um caos. Tudo travado. Aí tem um professor pagando aqui, uma gente, cara, aqui na Vastagão, naquele retorno da Peri. Aí simplesmente atravessou o carro naquele retorno ali e não passa ninguém, cara. Tem que fazer um retorno aqui nessa praça nova, aqui na Loja de Conta, aqui no Pérez Garibaldi. Eu tô vendo, rapaz. Infelizmente, terrível isso. Antônio Carlos, no 3. Grande Mário, boa noite. Boa noite. Mário, eu sou eu desde a época da cidade, mas ultimamente a gente percebe o seguinte, até para o excelentíssimo advogado que a gente estava aí, os colegas lá da faculdade, lá de Vitória da Conquista, vaiavam a defesa porque estavam defendendo um bandido, um marginal, conhecido na região. E aí o pessoal vaiava, né? Acredito que tenha sido esse, faltou esse detalhe. Mas a gente percebe o seguinte, eu queria saber aí quando é que alguém a favor da prisão na segunda instância vai ser chamado para ser ouvido também na rádio. Forte abraço. Rapaz, vários já foram. Você não está ouvindo ou não está acompanhando. Aqui todo mundo fala e todo mundo ouve. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. O Abraão Brito, sim, a informação que eu tenho é que o ouvinte que por acaso quiser mandar uma mensagem de áudio pelo WhatsApp para o número que você vai repetir de novo, este jovem mancebo ao seu lado, Ian, vai ouvir e coloca lá, né? Porque com esse negócio de China que a gente falou muito aqui hoje no programa das 10, né? Ling-ling, xing-ling, coloca lá ou não coloca lá no ar. E entendeu? O metrô tá andando, Mário. É isso aí. Mais uma novidade para você. E o que está andando? O metrô. A gravação vem. Não se preocupe. Falou. Chantagem. Tá, pois é, e aí, James, você vai alguma coisa mais para falar? Sim, eu só anunciei aqui o negócio do WhatsApp. Negócio? Você vai anunciar seu negócio? Seu negócio está à venda? Deixa eu trabalhar. Pô, Ave Maria, rapaz.
Oh, meu Deus. Agora vai e fica lá esse negócio? Comigo também, já está conectado. Mais uma ferramenta importante, mais uma opção para o nosso querido Vamos ouvinte. tentar ver que reclamava o seguinte: eu estou querendo mandar áudio. Não pode, só pode mandar mensagem de texto. Então agora você pode mandar a sua mensagem de áudio. É claro, né? Não exagera no tempo, não, que tudo tem limite. Nem na esculhambação. É, claro, o negócio é sério. Porque aí... Esculhambação é privativo nosso. Aí não dá áudio pra gente Porque fazer. com você e comigo aqui, pois é. tem que ter esculhambação. É verdade. Não é não? É verdade. Não vá querer descer a ladeira do meio. Não vá mesmo, não. Viu? Chega, pronto. Eu quero conversar agora com o James. Você deixa? Fala, James. Fala, James. Vem cá, por que esse falsete assim, meu filho? Se você está interessado, sabe, em qualquer coisa, faça. Abra os armários, solte-se. Voe como uma libélula. Uma Não se reprima. libélula com as asinhas assim, flutuantes. Oh, meu Deus, até que enfim me descobri. Não se James. reprima, né? Hein? Não se reprima. Menudo. Diga aí, James. Pois é. Aqui estamos. Essa imitação de Abraão ao governador anterior, que ele tentou depois disfarçar, dizendo metrô, depois voltando para o metrô, me lembrou de um episódio que aconteceu no início da semana, acho que segunda-feira, e que eu acho que é muito importante porque deve pautar a eleição de 2018, que foi você deve ter visto, o vídeo em que Ciro Gomes aparece dando um tapinha num blogueiro, num youtuber. Eu vi. Um youtuber considerado assim conservador, de direita e tal. E o que é importante nisso é que traz uma nova discussão, porque até então a imagem era vista como documento, né? O vídeo não trai, uma foto é uma prova. E supostamente esse vídeo desse rapaz teria sido editado para aparecer. Se levantou essa suspeita de que os movimentos da mão de Ciro que o acariciam no pescoço teria sido acelerado pelo corte de alguns frames para dar a impressão de um movimento mais veloz e mais brusco. A verdade é que eu não tenho a menor competência para avaliar isso, não sou técnico de Aí nós vamos ter vídeo. que mandar pro Fantástico. Vai ter que ter um tirateima, vai ter que ter uma coisa aquele assim. Fantástico tem um quadro assim que o sujeito chama um inspetor lá, que disse é verdade ou é mentira. Tem isso? Tem. É verdadeiro ou falso? Agora, daqui que o Fantástico investiga já vídeo passou, por vídeo, irmão. as coisas vão se disseminar de uma forma assim que vai botar muita lenha na fogueira. Essa vai ser uma eleição muito perigosa. Dada a importância que ela tem, a gente deveria não ter que correr ainda mais esse risco de ficar dando opinião ou construindo opinião sobre candidatos a partir de informações mentirosas, e nem o vídeo agora é mais confiável, como até pouco tempo nos parecia ser. Bem lembrado isso, James. Você sabe por quê? Inclusive, hoje eu vi uma pessoa dar um depoimento para mim e dizer: pô, eu adoro o Ciro, eu sou eleitor dele, agora eu não sei. Eu também. Ele não consegue se controlar, que a gente sabe que ele é um sujeito Isso que foi tem... o que eu disse para mim mesmo quando vi o vídeo aqui no Metro 1. Eu pensei, poxa, eu não vou defender isso. Porque a minha admiração por Ciro é antiga. Foi o meu primeiro voto naquela eleição de 2002, no primeiro turno. Eu votei em Ciro Gomes, votei com todo gosto. E estou disposto a votar de novo nessa próxima eleição. Agora, diferentemente da maioria dos eleitores, tanto de um lado quanto do outro, que parecem ver nos seus candidatos assim uma espécie de Deus que não se vence nunca e que acham sempre uma desculpa para cada atitude deles, eu não tenho esse compromisso prévio com ninguém. E quando eu vi aquele pescoção, eu pensei, pô, isso não se faz. O cara que chegou, porque a resposta dele para mim já é reprovável, independente do tapão, ele perguntar para o sujeito que lhe faz a pergunta assim, você é bolsominion? Porque tanto faz um candidato a presidente, e ainda mais ele que está propondo um grande diálogo nacional, que está se dizendo, e é por isso que eu, inclusive, tenho admiração por ele reforçada, que ele está se dizendo, querendo se colocar e colocar o país
acima e além das polarizações, para a gente conseguir fazer um pacto em que a nossa causa não seja ou Lula, ou Bolsonaro, ou esquerda e direita, mas a causa seja o Brasil, uma causa em si, ele tem que responder ao bolsominion. Claro, Ou não, ele claro, tem que, claro, se o cara concordo, disser eu eu sou concordo. bolsominion, ele tem que chegar e responder. Ele se atrapalhou, se ele é um cara que fala muito, ele fala bem, mas fala muito, se atrapalha. Até na metrópole aqui, ele se atrapalhou uma vez, quis colocar a culpa na rádio, ou numa espécie de trama. Ele tem esse histórico. Eu ainda assim acho que ele é o melhor candidato. Tenho uma admiração profunda por ele. E fiquei, ao mesmo tempo, aliviado com a hipótese da armação, da manipulação das imagens e preocupado porque se essa moda pegar, e parece que é uma moda que já está vindo como tudo no Brasil, vindo de fora para dentro, a gente está alinhado. Tá mesmo. Não, isso é verdade. Já pensou você não poder confiar em vídeo agora? Você vai lá, não, isso aqui, eu não sei quem aparece. Você pode colocar uma fala, você pode colocar Abraão não, que não tem rosto, mas pode colocar a Stephanie para fazer um discurso nazista de forma muito fidedigna. Não é mais difícil fazer essa edição. Você leva aí na Macaco Gordo e Manipulação da imagem é uma miséria. E isso vai sendo veiculado, esses grupos de família de WhatsApp que as pessoas compartilham tudo. Você não viu o Já discurso do presidente da Câmara de Feira de Santana, o suposto discurso que xinga Neto de tudo? Rapaz, no fim de semana eu Não recebi era. assim uns 300. O cara mas xingando embaixo calão, e era o presidente da Câmara, não teve nada. Que não era nada disso. Nada. O presidente da Câmara, eu soube que ficou aborrecido porque Neto desistiu da candidatura, mas não entrou Mas não nesse teve esse nível. negócio todo. Né? Nada, aqui não era ele falando. Pô, e eu recebi mais de 300. Claro, porque isso é o que vai, é o que E dá agora vai ação e dizer uma pessoa, os 300 que mandaram para mim, olha, isso não é não. É. Mas ele vai acreditar no que ele acredita quer. mesmo. Doutor Mário, tem um lance interessante, porque se alguém manda para mim um áudio dizendo que a voz é de Lula, eu vou desconfiar de primeira, porque Lula, muito imitado, a gente conhece a voz. Mas nesse caso do presidente da Câmara de Feira, ninguém conhece a voz dele. Pois é. Aí Você já foi. mesmo imita Lula, não imita? Não, a minha garganta não permite, mas não. Você é mentiroso. Só imita uma pessoa! Eu também não. É que Tiago aquecimento está de na voz. linha 2. Alô, Tiago. Apóstolo. Tudo bom? Tudo bem. Rapaz, eu fico olhando pro Brasil, Mário. Você lembra daquela passagem bíblica que a mulher foi pegada de adultério e queria todo mundo matar ela? Sim, o que é que tem? Sim, aí Jesus disse assim, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Claro. Eu vi uns vídeos aqui de uns deputados do DEM, do partido agora que tirou o DEM para enganar o povo, falando de Lula. É como se diz, se jogar uma bomba em Brasília, não fica ninguém. Isso é verdade. Chegou uma mensagem de áudio aí? Tem sim, WhatsApp, doutor Mário. bota aí. Ouvinte Ivan, não é isso? Falando a respeito desse Bora, caso solta. que o James estava falando. Cadê? Vamos lá, cadê? Abraão Atenção. Não aguenta mais, ele não sabe mais. Ele não sabe, não adianta querer fazer coisa nova com o Abraão. Ele vai disparar, doutor. Papagaio velho não aprende graça nova. Ah, não aprende. Não. Ele só sabe repetir Nossa Senhora do Coité, essa coisa, nada, né, filho? Nada. Você tem mensagens aí, Agora Stefânia? tem uma coisa. Temos, doutor Rapidinho, Mário. doutor Mário. Quando o ouvinte falou da história do quem nunca pecou atira a primeira pedra, eu lembrei aquela história, não sei se o senhor sabe, de um bêbado que estava na cena de Maria Madalena, né? Que é Maria Madalena, a adúltera. E Jesus chega e diz para a multidão, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. E aí vem um bêbado de lá, pega um pedregulho e mete ele na cara da mulher. Plá, quebra a cara da mulher. Jesus fala, meu filho, você nunca errou? Ele falou, errar já, o cara dessa distância não. Isso é interessante. Vamos lá. Agora tá ok? Bora. Drogalinho. Dispara. Disparou? Cadê? Ah, kkkkkkkk. Rapaz, olha, Abraão já tá velho pra essas coisas, rapaz. Vamos pro intervalo comercial, Ave Maria, e depois com as bênçãos de Deus, quem sabe Abraão aprende. Daqui a pouquinho a gente volta, então. A rádio da cidade, Metrópole FM.
Ave Maria, de Schubert. A rádio da cidade, Metrópole FM. O Apvida é apaixonada por cuidar bem das pessoas e trabalha todos os dias para retribuir a sua confiança. Prova disso é a transferência de todos os serviços da unidade Tendezeiros para o novo Pronto Atendimento Uruguai, na Rua do Uruguai, 852. Uma nova e moderna estrutura com atendimento de urgência e emergência adulta e pediátrica, além de consulta com hora marcada em diversas especialidades. Tudo para que você tenha mais comodidade na hora de ser atendido. Apvida faz bem para você. 3339-4975. Royal Canin, saúde animal por toda uma vida. Royal Canin é uma empresa especializada na alimentação de cães e gatos e comprometida com a saúde animal há mais de 40 anos. Estes animais estão em primeiro lugar. Isso significa tratá-los e respeitá-los como tal. É por isso que toda a nossa linha busca oferecer alimentos precisos às suas reais necessidades. Os centros de pesquisa e desenvolvimento fazem da Royal Canin a líder absoluta em conhecimento científico relacionado e permitem inovar sempre visando o bem-estar e longevidade. Na Bahia, a Royal Canin é distribuída pela Quali Distribuidora. Ligue 3415-3700 e solicite uma visita. A Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinha é um centro de referência para você e sua família. Conta com moderno centro cirúrgico e aparelhos de última geração. Atendimento humanizado e a excelência de sempre em cirurgia refrativa laser, facoemulsificação para cura da catarata, diagnóstico, acompanhamento e cirurgia para o controle do glaucoma. Tratamento a laser para retinopatia diabética e outras terapêuticas, com o que há de mais moderno na oftalmologia. Avenida Tancredo Neves, 2227, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar. E Iguatemi Business e Flat, primeiro andar. Telefone 2203-4444. Tem gente que vem aqui almoçar no restaurante Esquilo pelo sabor. Tem gente que vem pela variedade de pratos. Mas tem gente que vem aqui no Esquilo também por causa do ambiente. É ideal para relaxar e bater um papo. Vamos aproveitar e ouvir o que estão falando naquela mesa. Esquilo é muito sabor. Em 3 opções de endereço: Rua Território do Guaporé, Pituba, Manhattan Residence Service, na Rua Maranhão, Pituba, e Empresarial Torre do Parque, Itaigara. Jornal das 10 com Mário Kertz. Notícias, trânsito, conversa sobre livros, cinema, gastronomia, política e muito mais. Jornal das 10 com Mário Kertz. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Aqui a informação não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Jornal da Cidade. Segunda edição. Segunda hora. Porque você merece informação de verdade. Rádio Metrópole. A única que não para por você. Jornal da Cidade, segunda edição, segunda hora. Oferecimento: pensou em decorar seu ambiente? Belo Persianas e Decorações. Uma empresa com 18 anos de experiência. 3334-5353. Agora o seu atendimento no Hospital Santa Isabel ficou muito mais prático e eficiente. Chegou o Meu Santa Isabel, o primeiro aplicativo de um hospital do Norte e Nordeste exclusivo para o dia a dia do hospital, trazendo todas as facilidades na ponta dos seus dedos. Prontuários, resultados de exames, tempo de espera e muito mais. Baixe agora mesmo a sua versão para Android ou iPhone. Meu Santa Isabel, o Hospital da Santa Casa, na palma da sua mão. Jornal da Cidade, segunda edição. 6:05, doutor Mário. Vamos ver se agora o áudio que veio, o WhatsApp, se funciona. Cadê? Primeiro, dispara. Boa noite, Mário. Aqui fala Ivan, da Pituba. Em relação a esse vídeo aí onde Ciro Gomes supostamente agride o rapaz aí do MBL, eu tenho um vídeo aqui original, aonde tem o movimento de mão de Ciro Gomes e ele não
agride o rapaz, ele apenas faz um movimento de braço acariciando o pescoço dele quando o rapaz falou alguma coisa. Eu tenho esse vídeo aqui, vou mandar para vocês. Boa noite. Valeu, Ivan. Mande, olha aí a inovação aqui, que o nosso companheiro Evilásio sugeriu, o chefe da redação aí, e você pode mandar, além de mandar seu WhatsApp, você pode mandar um áudio também. Quando tiver outro, vai avisando aí, viu? Mas agora vamos para o Metro 1. Vamos lá. Metro1.com.br informa. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ter início no próximo dia 23 de abril. O objetivo da ação, que segue até o dia 1º de junho e vai ter o dia 12 de maio como o dia D de mobilização nacional, visa reduzir as complicações, internações e mortalidade provocadas por infecções mais graves. Até o último sábado, 43 pessoas tiveram um diagnóstico confirmado para influenza, 36 pelo subtipo H1N1. 4 pacientes morreram. E a Bahia foi o estado brasileiro que mais cresceu na desigualdade salarial entre 2016 e 2017. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, o crescimento foi provocado pelo aumento nos rendimentos dos que ganham mais. O fenômeno acontece na contramão do restante do país, onde a diferença salarial se manteve consideravelmente estável. Luísa Leão, para o Jornal da Cidade, segunda edição. Muito bem. E aí, James, você tem alguma mensagem aí? Não, né? Tem mensagens aqui sobre esse episódio ainda. Gente perguntando sobre a suposta... Marcelo pergunta, tem uma suposta gravação atribuída ao jornalista global Chico Pinheiro defendendo Lula. Vocês ouviram, é verdade? Eu não. Não ouvi também. Não. Agora, Ciro Gomes vai estar aqui na Bahia dia 24. Nós estamos tentando... No dia 20. Hein? Dia 20. 20, né? É. Estamos tentando trazê-lo aqui. Deve para vir. Conversar um pouco com ele. Vamos ouvir o Jolivaldo Freitas, por favor. Vamos lá, doutor Mário. Por quê? Quando? Onde? Coisas da Bahia. A nossa história contada no rádio. 2 assuntos geraram de novo bate-boca nas mídias sociais quando compartilhados esta semana. A imagem de Lula com a simplória garrafinha de água mineral na mão, na sede lá dos sindicatos metalúrgicos, que dizia conter cachaça em vez de água. O outro foi a garrafa ilustrando sua frase de que deixara de ser humano para ser uma ideia, e o slogan 51, uma boa ideia. Incrível como até hoje a cachaça é estigmatizada como sendo coisa de bebum vagabundo, quando na verdade ela é um dos itens de exportações do país, e aclamada por especialistas com especiaria até sofisticada. A cachaça que ficava escondida embaixo do balcão agora está nas melhores prateleiras do mundo afora. A Bahia é o segundo maior produtor de cachaça do país, perdendo apenas para Minas Gerais. Mas já foi a primeira por séculos por termos a maior produção de cana-de-açúcar com os grandes engenhos do recôncavo. Por aqui, antigamente, pois o povo já perdeu a vergonha, ninguém queria ser chamado de cachaceiro, e toda cachaça era apelidada de quentão, e é por isso que se pede. Bote aí uma quente. Várias marcas de cachaças ficaram famosas por décadas na Bahia, como a Super Quentão, cujo rótulo tinha uma labareda, e minha avó dizia para a gente não beber, pois era coisa do diabo. Essa marca pertencia aos espanhóis Argemiro e Manolo, lá do mercado Modelo. Tinha uma mais barata, que era a Recordação de 40. A mais famosa era a Jacaré, que foi a primeira a ter coragem de fazer um projeto de marketing e colocou um luminoso no edifício dos primeiros de Salvador, lá no bairro da Calçada, e que se via da Cidade Alta até o Monte Serra, brilhando à noite. Ela pertencia na década de 1930 à empresa David Garcia e Companhia, e depois foi comprada pela família Alban. Daí veio a concorrente de nome Saborosa, que nos anos 1970 lançou um marketing arrojado na tentativa de ganhar classe média e fez sair no carnaval um trio elétrico com seu nome em formato de garrafa. Foi um sucesso. Daí começaram a surgir outras como a Talo Verde e a Pitu, que ainda resiste bravamente. Muitos rótulos folclóricos apareceram, como a Mansa Corno, Mato Velho, Cura Viado, Consola Corno, Queima Rosca, Na Bunda, Pau de Índio e tantas outras.
tinha, e não sei se tem nestes tempos de politicamente correto, uma cachaça de nome Nega Fulô, que arrebentava o peito. A cachaça ela sempre foi tomada pura, mas depois inventaram colocar mel ou limão, e quando juntaram o limão com açúcar virou caipirinha. Cachaça ganhou status que até o Odebrecht lançou a Itajibá, que por sinal deu a primeira garrafa para Lula. Como dizia o poeta José Freire lá de Itabuna, a cachaça alega os tristes, consola quem está doente, faz aleijado correr cego ver claramente. A cachaça é bicha santa, até o padre toma na hora da missa e canta. Oi, sou Jolivaldo Freitas, escritor e jornalista para a Rádio Metrópole. Metrófone. Agora é assim, é? Tem ecozinho ou ecozão? Lá ele, eu não sei não. Rapaz, mas olha, eu estou recebendo aqui com enorme alegria um amigo de muitos anos, ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula, pré-candidato ao governo da Bahia pelo MDB, presidente atual do MDB, João Reis Santana Filho, natural de Irará, terra de gente muito boa, viu? E dessa família Santana, a quem eu sempre fui muito ligado e com quem eu tenho muitos amigos e enorme admiração. Engenheiro, foi presidente da URBS, da Embasa, já assumiu a Secretaria de Serviços Públicos em Salvador e pediu demissão da Secretaria de Planejamento de Irará para se tornar pré-candidato ao governo do estado pelo MDB. João, que bom ver você aqui, viu, rapaz? Você sabe da minha estima, amizade e admiração a você. E aí? Nova empreitada, nova luta, mas você é um homem de luta, rapaz. Você já foi foragido, já foi exilado. Sua história de vida... Realmente é uma história extensa, muito longa. Na realidade, eu queria fazer um pequeno reparo. Eu adoro Irará, me considero também iraraense, mas meu pai e a família Santana e a minha esposa e a família dela que são de Irará. Eu nasci em Nazaré das Farinhas. Mas você é irarense. Isso é irarense honorário, exato, com certeza. A família Santana é de lá, mas sabia não que você era de Nazaré das Farinhas. Eu escrevi há pouco tempo 2 livrinhos, um Prometeu 1 e Prometeu 2, que é uma história da minha vida, né? Então, o primeiro livro eu promovi, digamos, Nazaré. Fotos de Nazaré, história de Nazaré, etc, etc. E no segundo, dos 20 aos 70, que corresponde entre 20 e 70, eu coloquei fotos de Irará, motivos de Irará. Esse é digamos assim, é um livro que tem muito mais a trajetória política, né? Digamos assim, por onde eu fui executivo de governo, vamos dizer assim. Na relação que você falou, esqueceu aí de secretário de Saúde Básica de Euclides da Cunha, secretário de Saúde Plena de Irecê, 19 municípios da região, entendeu? E interventor da SUBA, né? Mas, em verdade, essa ampla experiência na área executiva de governo é que me permite ousar ser pré-candidato a governador do estado. Agora, conte pra gente primeiro aí, por que é que você andou fugindo e foi exilado? Não, eu, quando jovem, eu participei, eu era do Partido Comunista. Sim, como do partidão, da sua família. Da família, como é, exatamente. Não, os que estavam fora de Irará, lá em Irará era diferente. Era, né? Então, nós éramos do partidão. Quando estourou o golpe de 64, em princípio, nós obedecemos aquela máxima: Deus é grande, mas o mato é maior. Depois de 20 e poucos dias aqui, aguardando alguma resistência, nós fomos embora, todo o grupo. E eu, particularmente, fui para o interior da Bahia. Depois terminei passando por Cuba, etc., entendeu? Mas, em verdade, eu me sinto muito bem com aquela época, porque era a época em que a utopia, digamos assim, era... Se possível, até a gente podia ir até para a serra, digamos assim, para guerrilha, para luta, para qualquer coisa, entende? Com o ímpeto e a vontade de querer melhorar as coisas no Brasil. Agora, uma coisa sempre norteou a nossa postura. Tudo que nós dizíamos desde aquela época, inclusive em família, partia de uma razão fundamental, que era a realidade socioeconômica e política do Brasil,
Quer dizer, qualquer modelo, qualquer nova, digamos assim, visão administrativa, tudo passava pelo respeito a isso, às condições socioeconômicas e políticas do país. Do contrário, seria alienígena. Do contrário, Não era nada de importar, nada nenhum modelo, nem da Rússia, China, Albânia. Não, nada e ainda tem um detalhe, diferentemente de uma pseudo-esquerda que existe hoje, eu digo pseudo-esquerda porque no meu conceito não existe mais esquerda, né? Nós éramos militantes gratuitos. Com 15 anos eu fui secretário de agitação e propaganda do Partido Comunista aqui na Bahia, no estado da Bahia, e acumulava a função em Salvador. Naquela época a gente reunia com Jacó Gorenda, Jocondo Dias, Mário Alves, entendeu? Quer dizer, eu tive uma escola muito boa e que me alicerçou muito na vida, porque você sabe que o que nós buscamos na vida é um pouco de sabedoria, sapiência no caso, não é esperteza, né? Então, essa sabedoria se pauta em cima de uma filosofia. E a primeira etapa da filosofia de vida que nós assumimos quando jovem é de que a gente tem que pisar no chão com muita humildade. É o primeiro, digamos assim, postulado de uma caminhada no sentido da sabedoria, falando filosoficamente. Em seguida, acreditar, vibrar com o crescimento de tudo e de todos, sem fazer olho grande para nada disso. E o terceiro seria, digamos assim, doar alguma coisa de si mesmo à comunidade na qual você vivia ou convivia, no sentido de ver as coisas melhorarem. Então, essa minha passagem, digamos, até os 22, 23 anos, pela esquerda, fizeram com que eu terminasse admitindo que Deus é grande, mas o mato é maior. Então, eu tive que sair da Bahia, porque nós não pensávamos nada mal, Mário. Não existia nenhum pensamento que levasse, digamos assim, a importar ou a produzir alguma coisa ruim. Ao contrário, a gente lutava pela melhoria da sociedade. Mas, digamos, fomos superestimados. Os militares acharam que eram os poucos comunistas que tinham no Brasil que eram responsáveis por tudo aquilo que você... E outra, na realidade, eles tinham muita razão, os comunistas. Sabe por quê, Mário? Hoje, nós carecemos das mesmas reformas que eles colocaram como postulado político naquela época. Reforma de base, no sentido de reformar o tributo, a reforma tributária, a reforma política, todas aquelas reformas agrárias, tudo isso continua sendo necessário e o país jamais realizou. Tentou em alguns momentos, temos algumas incursões, talvez até indevidas, porque quem ousou fazer a incursão não tinha estrutura, nem tinha, eu diria assim, base para fazer, e aí nós estamos aí até hoje vivendo com esses problemas todos. O que vale dizer que, apesar da idade e da trajetória, me faz encetar ainda, como você disse, um desafio como pré-candidato a governo da Bahia com a maior tranquilidade, porque a luta sempre foi a característica maior da minha vida, né? E uma luta boa, uma luta séria, uma luta consciente, uma luta honesta, né? Uma luta visando a coletividade, nunca os interesses pessoais. Até porque os esforços que nós demandamos, eu particularmente, durante toda a minha vida, se fosse aplicado apenas no sentido de meu e de minha família, eu era um homem muito rico, eu era um homem bem de vida, porque eu trabalho, sei ganhar dinheiro. Mas como eu entendi que o coletivo, quer dizer, a sociedade, que os mais humildes mereciam a minha participação, criei uma pequena estrutura, dei à minha esposa a tranquilidade de que ela e os meus filhos não passariam dificuldade e deixei de acumular qualquer tipo de fortuna. Passei a doar o resto do tempo à causa. Para você ter uma ideia, eu estou nos 5 livros, 2 cartilhas. Eu não vendi um. Doei todos. Considerei isso um serviço público também. Entende? Apenas permiti, por exemplo, em Itabuna, um grupo me pediu para fazer um lançamento lá numa boa livraria que tem lá, e me pediram usar 200 ou 300 livros para fazer fundos para uma entidade de caridade, perfeitamente. Não teve discussão, apenas eu exigi que algum membro do partido, do PMDB, que pedisse, se não tivesse condições, que doasse. Mas, de modo geral, cada um chegava e pagava o que queria. Eu sei que arrecadaram um bom dinheiro para umas freiras que servem a sopa às 6 horas, que fazem umas caridades lá em Itabuna. Mas o resto, totalmente gratuito, eu tenho doado, distribuído. O idealismo aí como um dado extremamente importante na sua vida, não é, Sim, João? Naturalmente. E essa coisa desapareceu bastante também, né? Na vida,
que a gente vive hoje, o que você acha? Você acha que os jovens, por exemplo, como você foi jovem e que tinha essa visão, sabe, até familiar também, né, de acreditar no ideal e lutar por ele sem querer se beneficiar pessoalmente, eu hoje não vejo essas coisas. É mais difícil porque você sabe, mais do que qualquer pessoa, inclusive como comunicador, você sabe que a sociedade atravessa ciclos, né? E há muito tempo o caráter da sociedade se forja, há muito tempo não, toda a vida o caráter da sociedade se forjou, eu diria assim, com base naquilo que lhe é posto, lhe é oferecido, não é verdade? Quando alguém me pergunta, fulano tem um bom caráter, significa, no meu entendimento, que as pessoas que ofereceram a ele vantagens indevidas, ele não aceitou. Então ele tem um bom caráter. A sugestão não o transformou. A mesma coisa se dá com a sociedade no conjunto. Hoje em dia, a maioria dos pais, a maioria dos membros da sociedade, querem que o filho estude, se forme, crie família, digamos, faça algum patrimônio, etc. E o conjunto da sociedade, para eles, passa, eu diria assim, a não existir. Quer dizer, não existir como preocupação maior. Então, e ainda aparecem, digamos, os políticos, que têm a obrigação de tratar da vida pública, onde você encontra muita gente boa, mas onde você encontra também muito malandro, né? E os malandros denigrem a categoria, né? Denigrem a classe. Mas eu tenho orgulho de dizer que sou político. Nasci com a veia política, me formei com a veia política, gosto de política e acho que a sociedade, democraticamente, só se resolve através da política, inclusive. Né? Porque, imagine nós, se nós eliminarmos a política e adentrarmos numa ditadura, aí é que a vaca vai para o brejo. Já tivemos uma experiência não muito distante, que foi muito ruim. Né? Os militares não tiveram estrutura, não tiveram o conhecimento necessário para conduzir a economia do país, e foi aquele desastre todo, mesmo utilizando alguns economistas civis. Né? Agora, evidentemente também porque eles foram feitos e criados e formados para serem consumidores, digamos, de uma determinada verba. Então, no máximo, o militar tinha a obrigação de ser um bom financista, receber uma verba dentro do seu batalhão, dentro da sua área, e executá-la com firmeza, com seriedade, etc. Mas não coube nunca a eles a ideia, digamos, do economista, de criar as situações novas, as modificações, não é? As evoluções que são necessárias, porque se você aqui quiser repetir a mesma coisa de 30 anos atrás, está perdido, né? Então, se nós ressuscitássemos aqui uma pessoa que morreu há 50 anos, ia tomar um choque, né? Completamente. Então, eu acho que é por isso, quer dizer, a sociedade como um todo, não em todos os lugares, nem em todos os setores da sociedade, mas a sociedade como um todo está, eu diria assim, muito deturpada no que diz respeito à orientação familiar. E aí você tem, cada um por si, não é? Esperando que Deus fique por todos. E aí é que é o grande problema. Agora, João, falando ainda no fim do idealismo e sobretudo, o jovem com a vida mais pragmática, né? Preso desde cedo às obrigações do ganha-pão ou do que virão a ser o ganha-pão, sem tempo para uma vida assim mais de militância mesmo, de utópica, né? Parece que vive no mundo do fim das utopias. E você é candidato a governo do Estado. Um dos aspectos, parece que é o mais, assim, mais presentes na vida dessa mesma juventude, que hoje são as redes sociais. Que a gente tem falado sempre da influência, que é onde se exercita a militância, às vezes até uma militância que tira do sujeito a obrigação de militar no mundo real. A pessoa acha que quando compartilha uma boa causa, sei lá, se compartilha uma foto dessas freiras que distribuem sopa... fazer um parêntese logo? Claro. É justamente por não compartilhar do dia a dia da sociedade e ficar no computador resolvendo as coisas, é que sai muita coisa ruim, sai muita inverdade, sai muita nota plantada, denegrindo pessoas às vezes, entende? A gente estava falando disso agora há pouco. Exatamente. A minha pergunta no seu caso é, já que você vai enfrentar pragmaticamente uma campanha eleitoral nesse novo horizonte, em que as redes sociais são uma das ferramentas mais influentes, como é que você está se preparando para esse ambiente? Você já pensou nesse aspecto da internet como
como ferramenta para sua possível eleição ou não? É claro, eu disse aqui que se alguém que morreu há 30, 40 anos surgisse agora, estaria estupefacto com as coisas, né? Claro. Pois é, seria eu um estúpido se não utilizasse esse, digamos assim, veículo extraordinário, né? E as redes sociais. Agora, pretendo, já estou começando a instalar isso, hein? Agora, pretendo que nas minhas áreas, que nas minhas, digamos assim, comunicações, nas minhas propostas, não saia nenhuma ilusão. Em determinado momento você diz assim, mas como é que não se ilude? Eu me lembro do Barão de Tararé, Aparício Torelli, colega de vocês. Um dia perguntaram a ele, qual foi a maior ilusão que você teve na vida? Ele disse, nenhuma. Mas por que, Aparício? Ele disse, porque eu nunca me iludi. Você entende? Nunca me iludi, por isso nunca tive desilusão. Então, eu não quero iludir. Por exemplo, através, digamos, das redes sociais, através da rádio, através da televisão, de todos os veículos possíveis, o corpo a corpo é meio mais difícil hoje em dia, né? E o tempo de campanha também é bem menor, né? E as proibições também são enormes, até boas para mim, que evitam determinados dispêndios financeiros, né? Agora, eu posso lhe adiantar que estou preparando um governo, ou melhor, um programa de governo, um pouquinho sui generis. Não quero ser, digamos assim, metido, como diz o povo de minha terra lá, não quero ser metido, nem quero ostentar nenhuma, não quero ser especial, mas o meu programa de governo será muito diferente de todos os que vocês já viram. Primeiro, se você pegar o programa de um partido político hoje, aliás, os programas dos partidos políticos, e tirar os nomes específicos, que são quase todos iguais. Todo mundo aborda tudo quase que da mesma forma, tá certo? Outra coisa, um governo do estado da Bahia não pode resolver os problemas maiores da Bahia. Pode encaminhá-los, pode reduzi-los, pode minimizá-los, mas ele não tem estrutura econômica. Então, eu não vou dizer ao povo da Bahia que eu vou dar o céu, se eu não tenho o purgatório com muita certeza, perfeito? Então, eu vou tentar fazer isso em cada área da vida baiana, eu vou apresentar aquilo que eu considero muito grave, aquilo que precisa ser imediatamente modificado, tá certo? E, principalmente, aquilo que diz respeito à necessidade dos mais humildes, porque são a maioria esmagadora da sociedade, não é? Entende? Então, esse programa vai ser um programa, talvez, vamos dizer assim, fazendo uma comparação tola, mas se os programas têm, ou até um programa que eu fizesse há 20 anos atrás, tivesse 50 folhas, eu não sei se o meu agora vai ter 10. Mas vai dizer assim, na educação, o que é que o governo do estado pode fazer? Isso e isso. Sem prometer ilusões que não são da... Sem iludir ninguém, porque, olhe bem, a primeira grande ilusão, eu vou te dizer um negócio, eu fui secretário nacional de infraestrutura hídrica do Ministério da Integração. Do ponto de vista econômico, eu era mais poderoso que o governador da Bahia. Porque eu tinha 63 bilhões de orçamento, quando a Bahia na época tinha uns 18 bilhões, sei lá. Tá certo? Claro. Então, o Estado tem muito pouco recurso. O governo federal, digamos assim, a União divide o dinheiro do Brasil, distribui o dinheiro do Brasil de uma forma, ao meu ver, uma forma um pouco, digamos assim, incorreta, porque a base de tudo é o município, é quem menos recebe hoje em dia, é quem menos, digamos assim, utiliza hoje em dia as finanças do país. Então, nós vamos fazer um programa diferente, sem ilusões, e dizendo coisas, digamos assim, falando sobre a possibilidade de realizações daquilo que nós vamos poder, de fato, fazer. Então, aí lá vai uma outra máxima que eu estabeleci por onde passei na vida pública até hoje. Na vida pública, não é o que você quer, nem o que eu quero. Não é o que você deseja, nem o que eu desejo. É o que é possível ao encontro das nossas ansiedades. Entende? Então isso eu me dei muito bem. Inclusive, você imagine, o ministro de Estado, 6, 8 deputados diariamente na sua frente, reivindicando, pedindo. Eu consegui passar isso para essas pessoas com muita tranquilidade, com muito argumento, com muita justiça, está entendendo? Atendia um, não atendia outro, mas não tive ninguém que se opusesse a mim naquela época, nenhum deputado que falasse mal de mim. Isso até não foi muito bom, porque eu tive fama de acolhedor dos deputados e dos senadores e governadores, então, o meu gabinete só andava cheio, né? Então, mas de qualquer maneira, eu não deixei uma sequela nessa área em Brasília. E você há de convir que
tudo que nós conseguimos fazer. Aí agora tem um lado, eu não gostaria de falar de mim, porque é meio cabotino, né? A gente falar da gente. Mas a minha trajetória no serviço público e no serviço privado não me deixam nenhum desconforto. Não existe um deles onde alguém possa apontar uma indignidade. Quer seja com o meu semelhante, quer seja com as finanças que eu administrava, quer seja administrativamente. Jamais eu fiz isso. Sempre prestigiei as pessoas que trabalharam comigo. Sempre detestei chegar no lugar, tira todo mundo, substitui. Isso não existe, Mário. Todas as pessoas que trabalham em um determinado momento vão formando a cultura daquele ambiente, daquele serviço, e vão conhecendo. Eu mesmo aprendi muito. Como é possível um cara como eu sair? Olha bem, primeiro eu fui interventor de uma empresa que mexia com transporte urbano e interurbano. Em seguida eu fui trabalhar com habitação popular, urbis. Depois fui para saneamento básico, esgoto, água, etc., em Baza, tá certo? Depois eu fui para saúde 2 vezes. Depois eu fui para serviço público de Salvador, onde tem lixo, onde tem camelôs, quer dizer, como é que chama? Comércio informal. Comércio informal, onde tinha, era tudo completamente diferente do que eu tinha feito até então. Depois eu fui superintendente do INSS. Superintendente do INSS. Quer dizer, eu não estive repetidamente em uma. Porque até na saúde eu fui básica em Euclides da Cunha e fui plena em Irecê. E a saúde plena banca 19, no caso de Irecê, bancava 19 municípios. Oferecia serviço a 19 municípios. Então, como é possível você se dar bem e conseguir atuar em todos esses lugares completamente, assim, ministro de Estado, onde as autoridades que comparecem são de alto nível também, não é? Então, como é que eu consegui me sair bem? Como é que eu consegui, digamos assim, administrar e tocar 18,7 bilhões de reais em obras no Ministério da Integração Nacional, como secretário nacional? Pagar rigorosamente a todo mundo. Eu não sei como, na época não faltava o dinheiro. 200 milhões, 500 milhões, 300, todo mês. Foram 18,7 bilhões, sem que ninguém até hoje se queixasse, ninguém alegasse que tenha me dado alguma coisa, você está entendendo? Ou eu nunca pedi também, nem dei ousadia de pedir nunca nada a ninguém. Não é porque eu seja bacana, não, porque dinheiro é uma coisa boa, mas é porque o meu instinto, a minha formação, o meu caráter, feito na casa de Gustavo Veiga, meu avô, e de João Santana, meu pai, dia e noite era isso. O homem, para ser homem, tem que ser trabalhador. E o trabalhador, para ser bom e digno, tem que ser honesto, entendeu? Então, isso passou a conviver comigo como se fosse uma coisa natural. Eu não apresento nem dignidade como nada especial. Para mim é uma coisa básica, tá entendendo? Se alguém não tem, eu lamento, mas eu apresento como uma coisa básica. Então, por que eu consegui sobressair razoavelmente em todos esses lugares? Se você fizer a pirâmide desses lugares por onde eu passei, você vai ver que eu saí de modestas posições até o máximo que é ministro, né? Sempre crescente. Alguma coisa boa eu devo ter feito, né? Muito bem. Eu me apoiei sempre nas pessoas dos lugares. Eu cheguei no INSS. Pouquíssimas coisas eu conhecia do INSS. Pouquíssimas. Passei 30 dias observando. Com 60 dias eu já sabia quase tudo de Previdência Social. Descobri as pessoas que lá estavam e que eram craques. O serviço público brasileiro, estadual ou nacional, e até no municipal, tem verdadeiros craques, você está entendendo? Agora, mal pagos. E sabe qual é a recompensa que a maioria deles recebeu de mim e que deveria receber de todo mundo? O reconhecimento. Um engenheiro, digamos assim, com mestrado, pós-graduação, formado, digamos, professor de universidade, autor de livros, especialista em irrigação de água, ganhava R$ 5.700 no Ministério da Integração quando eu cheguei. Dei a esse homem a tarefa de fazer, digamos assim, o programa de infraestrutura nacional, para que ninguém chegasse lá pedindo uma barragem ou pedindo uma tubulação que não estivesse dentro de um programa geral, tá certo? Esse cara saiu da vida dele, o nome dele é Demétrios Cristófides, ele é descendente de grego, não? De grego, exatamente. Esse homem fez esse trabalho. Não fez com tanta alegria, percorreu todos os estados na época, eu me lembro, e até uma desgraça para nós baianos é que Piauí, Maranhão, começamos pela Bahia, né? Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, todos fizeram rigorosamente a parte deles na época. E todos estavam pensando profundamente já em recursos hídricos. A Bahia foi o único estado que não mandou nada.
E olha que eu era ministro do PMDB no governo do PT. Mas a Bahia, na mão do PP, não mandou nada. Até num dos livros meus eu denuncio uma série de coisas desse tipo. Mas não estou aqui para fazer acusações. Então, eu descobri que nós temos muita gente boa. E no dia que eu peguei esse Demétrio Cristóvides, numa sala com mais de 100 companheiros do Ministério da Integração, e disse o trabalho que ele iniciou, que ele estava tocando, e a qualidade do trabalho, a partir daí esse homem todo dia me pedia mais trabalho. Se sentiu bem, você entende, Mário? Porque, como, infelizmente, no Ministério, você não pode dizer assim, eu vou lhe aumentar. No serviço público, você não pode dar um aumento a uma pessoa que merece. Tudo está dentro de um plano. Agora, João, eu vou pedir só uma licença aqui, porque nós temos que saber o trânsito que está tendo muito problema na cidade. Eu levei 3 horas. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Atenção motorista! Manifestantes seguem encaminhada pela Avenida Tancredo Neves, sentido Estiep, e pela Rua Marcos Freire, na frente do Macro, deixando o trânsito lento nas proximidades. Em razão da manifestação, a Transalvador realizou um bloqueio no viaduto Nelson Daia, que faz ligação entre a Avenida Paralela e a Avenida Tancredo Neves, mas informa que todos os desvios feitos em razão da manifestação já foram liberados. Por conta do fluxo, o trânsito é lento no final da Avenida Paralela, mas segue tranquilo a partir do Extra. Tayane Rodrigues para o Jornal da Cidade, segunda edição. Conversando aqui com João Santana, que hoje é o presidente estadual do PMDB, ex-ministro da Integração Nacional e pré-candidato ao governo da Bahia. João, agora vamos falar um pouco de política específica do PMDB. O PMDB pretende se coligar com algum dos outros candidatos que estão aí. Hoje teve Zé Ronaldo aqui, ontem eu conversei com João Gualberto. Vocês pretendem se juntar com alguns deles? Mário, inicialmente nós tínhamos em mente isso, porque nenhum dos partidos da dita oposição na Bahia, certo, tem condições de enfrentar sozinho o governo do Estado, não é, a situação. Então, nós há muito tempo que estamos defendendo a ideia da unidade das oposições. Mas, digamos assim, isso ao longo de um ano, ou mais um pouco, foi se tornando polarizado entre o governador e o prefeito de Salvador. E como nós havíamos, apesar dos pesares, nós havíamos apoiado o prefeito de Salvador por 2 vezes, entendíamos que ele poderia ser até o denominador comum das oposições, e onde, já que nós estávamos com ele, tínhamos apoiado ele no governo, na prefeitura por 2 vezes, né, poderíamos fazer um encontro com ele. Mas não foi possível fazer um acordo com ele, porque, digamos assim, nas conversas onde os partidos se encontram, ele não ofereceu nada, ele não prometeu nada e, acima de tudo, queria tudo. Tá certo? Então não é possível. Um partido com a tradição do PMDB, uma tradição. Eu, por exemplo, tenho 50 anos no PMDB. Eu sou do MDB do tempo de Rômulo Almeida. Tá certo? Depois Marcelo Cordeiro, etc. Então passei pelo MDB, depois PMDB e voltamos agora ao MDB. Já fui presidente estadual uma vez, estou sendo presidente novamente. Já fui presidente em Jiquié, no interior, aquela coisa. Então não é possível que um partido com a nossa estatura, que está presente em 360 e poucos municípios da Bahia, entre comissões provisórias e diretórios, diga-se de passagem, eu acho que só nós temos diretórios organizados. Organizados, porque o menor diretório nosso, de um município pequenininho, de 7 mil eleitores, 6 mil eleitores, tem que ter 25 titulares, 11 suplentes, uma comissão de ética de 10 pessoas, que entre suplentes e efetivos, que não podem participar dos outros, porque eles não podem participar, porque eles poderão ter que julgar a si próprios. Então, a comissão de ética é separada. Então, você tem, no mínimo, 45 pessoas para compor. E não é todo partido que consegue isso, nós temos isso na Bahia. Então, repare, uma tradição do partido que comandou a luta contra a ditadura. Abrigando, inclusive, todos o PCdoB, PCB, exatamente. Todo mundo. Quer dizer, abrigando todo mundo. Aqui na Bahia nós temos um trabalho extraordinário há anos e anos e anos. Inclusive, todas as vezes que nós pudemos fazer alguma coisa de boa pela Bahia, foi feito. A exemplo da última participação de Gedel no Ministério da Integração e nossa.
fomos até criticados nacionalmente pelas coisas que estávamos trazendo para a Bahia. Alguém achando que era demasiado, e não era, inclusive. Nós não fizemos nada demais. Fizemos o mínimo que tinha que ser feito. Agora, a conversa com o prefeito não deu, como diz o Taguarel, não deu comércio, quer dizer, não fechou-se alguma coisa, né? Muito bem. Nós então sentamos, a executiva do partido, discutimos e chegamos à conclusão de que devíamos então sair com a candidatura própria. Certo? Sair com a candidatura própria. Alguém vira e diz assim, mas o PMDB tem problema, todos os partidos políticos no momento têm problema. Tem pessoas com problema na justiça, todos têm. Se me citar um aí que não tem, eu saio daqui agora. Todos têm. Entende? Agora, você admitir que um partido tem 1, 2 ou 3 pessoas com problema e admitir que por isso esse partido não existe ou é um partido inferior, é admitir que o partido é ditado por uma pessoa. E quando não é verdade, o PMDB tem 300 presidentes de diretório, tem inúmeros ex-deputados, tem professores, tem dirigentes, tem gente de todo tipo, de toda espécie. E, lamentavelmente, às vezes a gente tem problema, mas sob determinado aspecto, é uma prova de que o PMDB pode disputar qualquer coisa, que nós temos possibilidade de renovar quadros, alternância dentro do próprio partido, certo? Então, eu vejo, se não houve naquele momento, então agora nós lançamos uma candidatura, quer dizer, nós, vírgula, a executiva, os companheiros da direção disseram, bom, João, você vai ser o presidente. A direção nacional entendeu de me tornar presidente, porque nós tínhamos aqui um diretório, e diante de alguns, digamos assim, alguns problemas internos, que não eram graves, não havia nada de grave, mas para resolver qualquer coisa, 77 pessoas têm que se reunir, e aí, então vamos resolver isso mais simplesmente. O interior está organizado, na maioria dos lugares, então aqui na capital o comando vai ficar restrito a 7 pessoas. E todos nós renunciamos, quer dizer, todos nós, vírgula, 80%, não se precisou, porque a partir de 51% renunciando, extingue o diretório. Então nós nos reunimos em uma grande quantidade, 70%, 80%, assinamos a renúncia, e o diretório caiu. A direção nacional, então, entendeu de nomear a comissão provisória e me distinguiu com o título de presidente da comissão provisória. Ao tempo em que, discutindo em Brasília, com a nossa representação, e discutindo com alguns companheiros daqui, entenderam que dentro do PMDB a gente tinha João Santana para ser pré-candidato a governador. Por quê? Primeiro, tem história política, 50 anos de um partido. Segundo, nesse partido já foi tudo. Terceiro, já foi executivo de governo em 12 oportunidades. Quarto, não deixou nódoa nem mancha em lugar nenhum. Sempre foi bom companheiro. Então, eu tinha, segundo o pessoal do partido, a qualificação necessária para ser candidato a governador. Tem o trânsito em Brasília, que é importante. Tá certo? Eu não sou um presidente de partido que entrou agora e que precisa ser levado pelo deputado ou por quem quer que seja. Claro que a gente indo como deputado é melhor, mas eu conheço pessoalmente do presidente da República ao último dos ministros. Os recentes agora não. Foram nomear, tem uns aí que eu não conheço. Mas todos, e alguns são até bons amigos. Agora, João, me diga uma coisa. Então, um segundo só, estou fechando a conversa. Então, na realidade, digamos assim, a nossa candidatura saiu e, presta atenção, ontem um amigo nosso, Levi, conversando comigo, me perguntou se havia possibilidade de alguma coisa. Eu digo, perfeitamente, agora vai ser diferente. Vai ser diferente. Já que o que estava polarizado não aconteceu. E as pessoas que surgiram como candidatos são praticamente de ontem, sem trabalho efetivo, não participavam dessa polarização. Então essas pessoas têm que se apresentar ao povo da Bahia. No caso, o João Alberto, o menino de feira, o meu amigo Zé Ronaldo, eu e outros, temos que nos apresentar durante 1, 2, 3 meses. Neste período, antes da finalização nas convenções, nós vamos aferir isso. Para isso existem pesquisas, e pesquisa séria é uma coisa boa, perfeita. Então nós vamos ver quem cresceu, quem demonstrou conhecimento, quem foi bem recebido pela população, e aí fica mais fácil fazer uma conjugação de esforços, que eu espero até eu seja o denominador comum. Mas João, não vou morrer por isso se não for, tá entendendo? Eu estou entendendo. Agora, o que corre aí no meio político é o seguinte, que Neto tinha estabelecido como condição para ser candidato, e olhe que ele esticou o prazo, ele desistiu em cima da hora, criou problemas, inclusive, com correligionários dele, que ficaram profundamente irritados, alguns saíram de partido.
ele tinha estabelecido as seguintes condições: levar o PP. E durante muito tempo, que Cacalhão ia para lá, papapá, não levou. Ia levar o PR. Negociou até a última hora com Zé Carlos Araújo, com outros, Zé Rocha, vai para lá, vem para cá. Não aconteceu. E a terceira condição era tirar Lúcio do PMDB, colocar ele num partido pequeno, aonde se garantiria hipoteticamente a reeleição dele, e passar o PMDB para ele, para ter o tempo de televisão de vocês, que é importante. E que ele teria desistido em função de não ter conseguido isso. João Gualberto já disse, PMDB com os Vieira Lima, não. O prefeito também não disse explicitamente, mas demonstrou isso. Então, eu não vejo como possa, pelo menos na minha visão agora, como possa no futuro ter uma composição. Certo. Então vamos fazer o seguinte, olhe bem, vamos elaborar um raciocínio aqui, simples. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, a Bahia que está nos ouvindo, essa rádio ouvida em tudo que é lugar, viu, Mário? Eu ando de carro aí, meu rádio, eu peço ao menino, bote aí na metrópole. Me desculpe, não é diminuindo a metrópole. Bota aí na Rádio Mário Cast, porque eu sou viciado. Eu vim perguntando ali na rua, onde é a Rádio Mário Cast? O rapaz que viu, o Alceu, não faça isso não, rapaz, pergunta onde é a Rádio Metrópole. Vai que bora. Ele é quem puxa o barco. Então, repare. Repare só. Você ia desenvolver um raciocínio aí sobre esse negócio da fusão ou não. Da fusão ou não. Escute bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer à Bahia, a todos que nos ouvem através da rádio, que eu sou amigo da família Vieira Lima há 40 anos. E não sou moleque. Gosto muito deles. Vejo que eles fizeram muito bem à Bahia, já fizeram muitas coisas boas pela Bahia. Agora, no que diz respeito aos problemas que atingem eles no momento, cabe a eles e à justiça encontrarem a solução. Não sou eu quem vou resolver. Agora, ainda há outro detalhe. Admitir, quando um cacique de um partido admite que, num partido que tem milhares de pessoas do PMDB, inclusive históricas, Mário, se você me pedisse, eu trazia aqui o nome de umas 100 pessoas e você ia ficar estupefacto. Quase todas você deve conhecer. São nomes do PMDB que existem. E que o PMDB é como o Flamengo, o Bahia, tem torcedor, né? Então, repare, é admitir, quer dizer, num partido como, eu não sei se no DEM é assim, se no DEM alguém, digamos assim, o ACM Neto manda, e só ele manda no PMDB, não existe isso. Nunca existiu. Por isso, num momento como esse, nós assumimos uma pré-candidatura com toda a dignidade, com toda a tranquilidade, entende? Agora, responder pelos Vieira Lima não é o nosso papel, porque é eles quem tem que responder. Agora, quero adiantar também à Bahia que em 40 anos de convivência, nunca um deles me propôs nada que fosse indigno. Eu nunca também vi nenhum trabalho, nenhuma coisa projetada de modo indigno também. Se tem alguma coisa errada, se eles produziram alguma coisa errada, eu também vou tomar conhecimento. Agora, além disso, um partido que tem um senador acusado por 1 milhão, 2 milhões, o outro tem o outro que tomou dinheiro emprestado para se defender, tem coragem de falar do PMDB? Você está entendendo nesse aspecto? Não, cada um que se defenda, cada um que justifique-se, cada um que apresente suas defesas, e aí depois nós vamos saber os resultados. Agora, o PMDB existe. O PMDB deve muito aos Vieira Lima, que foram durante 30 anos tomar a frente do partido. A Bahia deve muito a Gedel Vieira Lima, que fez muito. Quem quiser, se você quiser, Mário, marque um dia que eu venho aqui com todas as obras, quando não era ministro da Integração, todas, e os valores. Até há poucos dias a Bahia aqui, Salvador, recebia dinheiro de macrodrenagem colocado em nossa época, que não foi toda executada porque como é que chama? O prefeito? Não, a Secretaria de Meio Ambiente, o órgão daqui do PT na época, não aprovava. Um dia João Henrique foi a mim, prefeito de Salvador, eu já era ministro, acontecendo isso e aquilo, que João Henrique, eu só posso lhe dar 5 milhões para emergência e 5 para urgência. Mas, ministro, nossa Bahia, eu digo, nossa Bahia não, João Henrique, você tem lá na sua mão 128 milhões a um ano
que eu mandei para socorrer exatamente o bate-facho, aqueles lugares todos, e você não usou. Como é que eu vou passar dinheiro para você? Zé mandou naquela época, e agora sou eu que estou aqui. Como é que eu vou mandar dinheiro? Mais dinheiro para uma obra cujo dinheiro já está lá há um ano e você não executou. Ele virou para o secretário dele, se não me engano, Zé Evaldo, né? E disse assim, secretário, e esse dinheiro? Ele disse, não, os projetos estão todos prontos, o dinheiro está à disposição, sempre esteve, desde como o ministro está falando. Agora, o órgão ambiental da Bahia não liberou. Veja você que prejuízo a gente teve na Bahia. Não liberou, eu digo obra por obra. Vasco da Gama, escadarias drenantes na região, determinadas lá no subúrbio ferroviário, eu não sei o nome lá no subúrbio, mas Mário, que é de Salvador, mas que eu deve saber. Lá no subúrbio tem várias canaletas de concreto gigantescas por onde a gente drenou água. No Imbuí nós chegamos a produzir na nossa época, tanto que tinha até uma placa lá com o meu nome, inauguraram na época, Gedel já não era ministro, etc. Então, quando alguém fala que, porque precisa fazer alguma coisa no São Francisco, inclusive tem políticos aí se dizendo conhecedores do problema, não conhecem nada. O projeto que eles chamam de transposição, Mário, é o projeto mais completo e bem feito tecnologicamente, cientificamente, que se fez nesse país. E, inclusive, fiquem sabendo, olha bem, alguém diz assim, de cara, eu só vou citar um fato. Porque precisa primeiro recuperar. A recuperação de um rio como o São Francisco dura 100 anos, 200 anos, não é uma brincadeira. Mas, só para vocês terem ideia, todas as cidades na margem do São Francisco, na Bahia, em nosso período, tiveram esgotamento sanitário. Algumas não concluíram em nosso período, porque uma obra não é feita em poucos dias, não é? Então, essa é uma realidade. Agora, eu acho, como você diz aí, que se o João Galberto diz que com o Zira Lima, não. Eu sei. E então... o que você estava defendendo era o seguinte, que o PMDB não pode ser julgado por uma pessoa, correto, ou duas pessoas, não é? Como o PSDB, então, seria julgado por Aécio, que está cheio de rolo, por Eduardo Azeredo, pelas denúncias que estão lá em São Paulo, o PT por todas as denúncias, quer dizer... o próprio DEM, rapaz, Agripino Maia. Pois é, mas aí vem aquela moral, não é, que diz não, como o PMDB passou a ser o lazarento, não é? E eu fiquei muito satisfeito de saber que o PMDB escolheu você para ser presidente primeiro. Eu conheço você há muito tempo, sei da sua absoluta integridade. Isso que você falou aí, eu dou depoimento, é absolutamente verdadeiro. Você é 50 anos PMDB, você passou por todos esses cargos, não tem uma pessoa que possa abrir a boca para falar isso de você. Então eu fiquei muito satisfeito, porque é o partido, inclusive, que você sabe que eu me elegi prefeito. Não sei, eu me considero do PMDB até hoje. Lá a turma toda diz que você é PMDB. Fui eleito pelo PMDB. Pois é, está ali Alceu, que me ajudou também na época, não é? Junto com Chico Pinto e tanta gente. Mas, infelizmente, nosso tempo esgotou, porque vem a Voz do Brasil aí. Só uma dica. As coisas estão a tal nível, presta atenção, quem é o candidato do DEM? José Ronaldo, um moço bom, um prefeito de Feira de Santana, 2 vezes, ex-deputado, uma pessoa que sabe conversar e eu acho que sabe discernir sobre a condução de uma campanha. Será que foi ele quem disse que com o PMDB não? Não. Ou ele está sendo colocado como marionete na história, como é que disse, ou está sendo postergado. Mas isso não é o caso, o problema é dele. Eu estou aberto, e o PMDB estamos abertos para discutir uma provável coalizão, junção, lá para os meses de maio, abril, junho, próximo das convenções, porque aí nós já saberemos o resultado das pesquisas, a forma como as pessoas receberam. Eu só vou dizer aqui, posso dizer aqui, não é uma promoção, mas de qualquer maneira posso fazer uma promoçãozinha boba. Nós começamos a trabalhar ontem, porque eu tomei uma queda, quebrei 2 costelas, mano. Estava dentro de casa, dormindo numa cadeira, rapaz, 3 semanas, é um negócio horrível, eles não infartam, não fazem mais nada, né? Só remédio para dor. E eu fui ao partido segunda-feira ver se tinha alguma coisa para eu assinar o documento. Terminei ficando no partido o dia todo, hoje o dia todo, e nesses 2 dias, Mário, eu já recebi 38 manifestações de políticos da Bahia toda. E eu vou lhe dizer aqui, se quiser, vá para ver. Até o fim de abril, não vai ter um município que não tenha uma pessoa se manifestando em favor da nossa candidatura.
Não digo que seja a candidatura vencedora prioristicamente, mas pelo menos é bem recebida. Eu fiz ao longo também do tempo muitos amigos. E os amigos são sempre bondosos com os amigos, e a maioria desses amigos que eu estou falando acreditam um pouco em mim. Então, eu estarei às suas ordens para quando você quiser, para qualquer desafio, para mostrar qualquer coisa, para discutir com qualquer candidato. O que você precisar, eu estou às suas ordens, porque você hoje é um dos maiores veículos de comunicação que a Bahia já teve em toda a sua história. E é ainda, e continua sendo, porque eu não sei, há poucos dias eu fui conversar com... Eu estou sabendo hoje que eu estou sendo reproduzido também em Ubatã. Edson Neves me disse, não, como é que chama? Eu tenho como é que chama? Conexão. Eu tenho conexão com o Mário, entendeu? Edson Neves, a rádio dele é boazinha, né? É ótimo. Pois é, ótimo, esteve ontem lá me prestando solidariedade. E muitos. Então, companheiro, inclusive o nosso querido amigo Wesley Guzmão já me telefonou hoje. João, eu tive um momento em que eu não percebi direito as coisas, pensei que a gente ia num caminho, mas estou com você, não abro por isso. Pronto. Encerrado o programa, muito em obrigado, cima da hora. Muito eu obrigado. que agradeço, João. Um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Até amanhã, às 7 da manhã. Isso, daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil e a partir das 8, os campeões da bola aqui na Rádio Metrópole. Hoje tem Bahia na Sul-Americana, hein? Direto da Bolívia contra Blumen e também